final, nós vamos finalizar aqui a imagem, então, da Nossa Senhora da Piedade de crochê amigurumi. Eu vou explicar hoje como fazer Jesus aqui, ó, para a gente colocar junto da imagem dela, né? Então, agora sim vai ficar completinha. Eu vou explicar todo o passo a passo para vocês, né, de como fazer a parte dele e de como colocar aqui, ó, para ficar certinho, tá, gente? Lembrando mais uma vez que esse foi um pedido das nossas inscritas do canal, a Elaine Masquieto, a Renata Francisca Cerqueira e também a Simone Santos. Muito obrigada de coração por pedirem, né, por solicitarem aqui no canal Nossa Senhora da Piedade. E eu espero então que vocês gostem aqui da finalização, né, e da montagem, tudo direitinho de como fazer. Então vamos lá? Então, gente, mostrando mais de perto aqui para vocês. Hoje nós vamos fazer então Jesus aqui pós, né, infelizmente a crucificação dele, né? Então ele tá nos braços da Nossa Senhora da Piedade. Eu vou explicar o passo a passo completinho para a gente fazer aqui ele por completo e também a costura dele nela, tá? Então eu vou explicar certinho para vocês. Então agora eu vou passar as medidas aqui dele. Deixa eu só pegar minha fita métrica, pessoal, só um minuto. Deixa eu pegar a fita métrica aqui para mostrar então as medidas. Então eu vou deitar eles aqui um pouquinho e aí eu vou colocar. Ó, de comprimento, nós temos aqui cerca de 14 centímetros, certo? A largura aqui vai ser um pouquinho maior, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui na largura. Ficou também com cerca de 14 para 15 centímetros, se a gente for contar até a altura do bracinho, né? Mas, ó, ficou com 16 centímetros, na verdade, contando o bracinho. Nós vamos ver aqui a parte da altura também. A gente conta aqui a parte de baixo, 13 centímetros. Então, essas são as medidas deles aqui, né? Por completo da imagem da Nossa Senhora da Piedade. E vamos agora, então, para os materiais. Então, pessoal, para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de linha 100% algodão de textura 295 ou 300 nas cores palha, o bege palha, né? Como vocês podem ver. Nós vamos precisar da cor branca, tá? Vamos utilizar também, deixa eu pegar aqui, o marrom escuro. Vamos precisar do preto e também do vermelho, certo? Nós vamos utilizar aqui a nossa agulha de crochê número 2,5 milímetros, tá? Vamos precisar também, deixa eu pegar aqui, da nossa agulha de costura e os nossos alfinetes. Vamos utilizar o nosso enchimento acrílico, tá? Aqui eu peguei só um pouquinho para mostrar para vocês, mas nós vamos utilizar uma quantidade maior, tá bom? Então, enchimento acrílico. Vamos precisar também da nossa tesoura. E por último aqui, então, a nossa fita métrica, tá bom, pessoal? Então, agora, a partir desse vídeo, nós vamos fazer o corpo base, né, de Jesus. Então, só lembrando vocês, se vocês não fizeram a primeira e a segunda parte aqui do trabalho com a Nossa Senhora da Piedade, dá uma olhadinha que eu vou deixar na descrição os links do primeiro e segundo vídeo, tá? E vou deixar aqui também para vocês o card do primeiro vídeo para vocês acompanharem o passo a passo direitinho, tá bom? Então, vamos começar a fazer. Então, com o fio palha, nós vamos fazer o anelzinho mágico e vamos colocar aqui para começar 6 pontinhos baixos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 aqui no próximo e o 6º pontinho baixo. Feito isso, eu puxo meu fio, ó, puxo bem. Coloco ele para contar a carreira aqui na minha última argolinha de ponto e vamos então para a nossa próxima carreira, que nós vamos fazer um aumento em cada ponto de base até o final, tá? Então, façam aí um aumento em cada ponto. Para quem não sabe, um aumento, ó, é só fazer 2 pontinhos dentro do mesmo ponto de base aqui. E nós vamos fazer isso por toda a voltinha, tá, gente? Então, no total, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Só antes, lembrando vocês também,
Se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, nem correntinha, ponto baixo, nada, dá uma olhada lá no início da nossa playlist de Aprenda Crochê, que eu explico para vocês o passo a passo desde a correntinha até o ponto alto, tá, gente? Então, olha lá primeiro e depois volta aqui, tá bom? Então, eu vou fazer a minha carreirinha e volto com vocês. Para nossa próxima carreira aqui agora, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento e vamos repetir por toda a voltinha, tá? Então, ó, um ponto baixo e no ponto seguinte a gente faz o nosso aumento. Então, no total da carreira, nós vamos ficar com 18 pontos. Então, eu vou fazer aqui a repetição e volto com vocês. Para a nossa próxima carreira, vamos fazer aqui 2 pontos baixos nos próximos pontos e no ponto seguinte a gente faz o aumento, tá? Então, vamos repetir por toda a voltinha essa mesma sequência e no total a gente fica com 24 pontos, tá bom, gente? Então, eu vou fazer aqui e volto para a gente continuar. Vamos fazer agora, pessoal, 6 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontos de base até o final das carreiras, tá? Então, no total, a gente vai continuar com os 24 pontos, tá, gente? Então, eu vou fazer as 6 carreirinhas aqui somente de um ponto baixo sobre cada ponto de base e volto, então, com vocês para mostrar como vai ficar aqui a parte do rostinho, tá bom? Então, eu vou fazer e volto. Feitas aqui as 6 carreiras, nós vamos começar a diminuir agora então, tá, gente? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar com 2 pontos baixos nos próximos pontos, certo? E no ponto seguinte, a gente faz a diminuição de amigurumi, ó, que é pegar as 2 argolinhas externas aqui, ó, dos 2 próximos pontinhos e a gente fecha em ponto baixo aqui, como se fosse ponto baixo normal. Meu fio deu uma enroscadinha, ó. A gente fecha aqui como se fosse ponto baixo normal, tá vendo? Então, ficam 2 pontos baixos e uma diminuição. E vamos repetir por toda a voltinha aqui, tá? E no total, nós vamos voltar a ficar com os 18 pontos de base, tá bom? Então, ó, 2 pontinhos baixos e uma diminuição, eu vou fazer e volto então para continuar. Fiz aqui, gente, agora para nossa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e no ponto seguinte a gente faz então a diminuição. Vamos repetir por toda a voltinha aqui, essa sequência também, e no total a gente vai ficar com 12 pontos novamente, tá bom? Então, eu vou fazer e assim que eu terminar essa carreira, eu vou colocar o enchimento aqui por todo o rostinho, tá bom? Então, eu vou fazer e volto. Fiz aqui, gente, olha só como ficou, tá vendo? Coloquei o enchimento. Então, agora vamos para a nossa próxima carreira, que nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base por toda a voltinha. Então, nós vamos continuar com os 12 pontos aqui no total, tá? Então, façam aí um ponto baixo em cada ponto, eu também vou fazer. E volto, então, com vocês para a gente começar a fazer o corpinho ainda com a mesma cor aqui de base, tá bom? Bom, então, para começar aqui a parte do corpinho, vamos começar aqui com um ponto baixo, certo? E no próximo ponto, a gente faz um aumento novamente, tá? Então, vamos fazer essa sequência de novo aqui, de um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer aqui por toda a voltinha, né? E no total, a gente volta, então, a ficar com os 18 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Feito aqui. E agora, a gente vai fazer 4 carreirinhas, tá? De um ponto baixo em cada um dos pontos de base até o final da carreira. Então, eu vou fazer as 4 carreirinhas aqui, todas de um ponto baixo em cada ponto. Reparem que a gente continua trabalhando com a mesma cor de fio, né? Com o fio palha. Então, façam aí as 4 carreirinhas, continuando com os 18 pontos de base no total. E eu volto, então, com vocês quando eu terminar. Fiz aqui as 4 carreirinhas. Vamos agora, então, para a nossa próxima carreira, que nós vamos fazer, pessoal, 2 pontos baixos nos próximos pontos de base e no ponto seguinte a gente faz o nosso aumento, tá? Eu vou também repetir essa sequência por toda a voltinha e no total nós vamos ficar com 24 pontos aqui, tá bom, gente? Então, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento e volto então com vocês para a gente continuar.
Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer 3 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontos de base até o final da carreira, tá? Com um total aqui também de 24 pontos normalmente, tá bom, gente? Então, é só 3 carreirinhas de um ponto baixo em cada ponto. Então, eu vou fazer e volto com vocês que a gente vai trocar de cor pelo fio branco, tá bom? Ó, gente, fiz aqui as 3 carreirinhas, ficou desse jeitinho, certo? Agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse meu fio pra gente trocar pelo branco, ó. Então, eu corto aqui deixando uma pequena sobrinha, como vocês podem perceber, vendo aqui, ó, uma pequena sobrinha. Tiro a minha agulha, eu vou entrar com ela aqui, ó, bem nas 2 argolinhas aqui, antes de fechar o meu ponto, e puxo esse fio aqui pra cá, ó, pra frente, certo? Venho agora, então, com o meu fio branco, vou colocar ele aqui, tá? Ó, coloquei desse jeitinho assim e já coloco também o fio para contar as carreirinhas e ao mesmo tempo eu prendo aqui sem precisar fazer nó, certo? Feito isso, então vamos para a nossa próxima carreira agora, que nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer 2 pontos baixos aqui nos próximos pontos e no ponto seguinte a gente faz então a diminuição de amigurumi, tá? E vamos repetir aqui, então, por toda a voltinha, essa mesma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Então, no total, a gente volta a ficar com 18 pontos, certo? E eu vou fazer e volto, então, com vocês. Para a nossa próxima carreira agora, nós vamos fazer um pontinho baixo e uma diminuição. E vamos repetir por toda a nossa voltinha, tá? Então, façam aí um ponto baixo, uma diminuição por toda a carreira. E no final dela, a gente vai ficar com 12 pontos novamente, tá bom, gente? Então, eu vou fazer aqui. E assim que eu terminar, eu vou colocar enchimento aqui por todo o corpinho, tá, pessoal? Então, eu vou fazer, como eu disse, e volto pra gente continuar o passo a passo aqui. Agora aqui, pessoal, já coloquei o enchimento, tá vendo? Não coloquei muito, que é para deixar essa parte mais retinha, tá vendo, ó? Tá? Então, coloquei só um pouco para deixar fofinho mesmo. E vamos agora, então, fazer mais 2 carreirinhas de um ponto baixo em cada ponto de base aqui, direto, tá, gente? Então, eu vou fazer essas 2 carreirinhas, a gente vai continuar com os 12 pontos no total, tá? E eu volto, então, com vocês pra gente arrematar essa parte pra começar a fazer as perninhas, tá bom? Ó, pessoal, coloquei mais um pouquinho de enchimento aqui, tá? Só pra preencher um pouquinho mais. E agora, então, como eu disse, a gente precisa arrematar pegando aqui no primeiro pontinho de base, fazendo um ponto baixíssimo. Nós vamos arrematar aqui essa parte, ó, corto, dou um nozinho duplo aqui. Ó, passo 2 vezes o fio na argolinha e puxo bem para deixar bem fechadinho, tá? Ó, puxei, certo? Feito isso, então agora a gente vai fazer as perninhas. Para as perninhas, pessoal, a gente volta a trabalhar então com o fio bege aqui, né? O fio palha, que é a cor que eu tô utilizando. E nós vamos trabalhar agora então somente com esse fio aqui para poder fazer as perninhas dele, certo? Como que nós vamos trabalhar, pessoal? Ó, a partir desse pontinho que a gente, ou melhor, né, nós vamos contar aqui o meio, primeiramente, né? Então, ó, a gente tem 12 pontos. Então, eu preciso contar 6 pontos para esse lado e 6 pontos para esse lado, certo? Então, deixa eu mostrar mais aqui no meio. Então, eu vou contar aqui, ó. Então, se o centro aqui da minha peça é aqui, então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou entrar justamente nesse primeiro pontinho de base que a gente acabou de arrematar aqui, o branco. Eu vou entrar com o meu fio palha, vou dar 2 nós pra gente começar, certo? E eu simplesmente vou levantar somente esses 6 pontos aqui de base, tá? Então, eu vou levantar aqui, ó, começando com uma correntinha, claro, ó. E nós vamos fazer, ó, um ponto baixo em cada um desses 6 pontos, tá? Porque agora a gente vai trabalhar com as perninhas separadamente. Então, ó, um ponto baixo em cada um dos 6 pontinhos. Vamos lá, tem 1, 2, 3, 4, 5 aqui e o 6º pontinho, certo? Então, eu fiz os primeiros 6 pontos aqui. Então, agora nós vamos fazer mais
3 carreirinhas de um ponto baixo em cada um desses 6 pontos, tá? Então, deixa eu colocar meu fio aqui para contar a carreira certinho, para a gente começar aqui a próxima carreira, para vocês entenderem como a gente vai fazer. Então, eu volto aqui para o início, ó, tá vendo? E pego o primeiro pontinho de novo, e assim eu vou trabalhando aqui a carreira em círculos, né? Fazendo, então, mais 3 carreirinhas de um ponto baixo em cada. Então, nós vamos continuar com 6 pontinhos no total, tá bom? Então, eu vou fazer essas 3 carreiras e volto com vocês. Ó, gente, ficou desse jeitinho, tá? Então, fazendo aqui, ficou desse jeito a perninha. Então, agora nós vamos para nossa próxima carreira, que nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu só colocar aqui. Nesse caso, ó, como a perninha a gente começou pela parte de trás aqui dele, a gente começou pela parte de trás, então o que que vai acontecer? Nós vamos fazer a parte de trás primeiro do pezinho e depois a gente vai fazer a parte da frente. Eu já vou explicar isso para vocês, tá bom? Então, assim, na outra perna, nós vamos começar do contrário, tá? A gente vai começar primeiro pelos aumentos e depois a gente faz a parte de trás sem aumento, para poder fazer a perna. Então, vai ser a única diferença que a gente vai ter entre os dois pezinhos, tá? Então, ó, a partir dessa carreira aqui, nesse pezinho, ó, esse pezinho que tá começando aqui pela parte de trás do trabalho, nós vamos fazer o seguinte: 3 pontos baixos para começar, ó, 1, 2 e 3. E na parte da frente do nosso trabalho, nós vamos fazer 3 aumentos, tá? Então, ó, 3 aumentos nos próximos 3 pontos. Então, no total, a gente fica com 9 pontinhos baixos. No caso da outra perninha, a gente vai começar com 3 aumentos e terminar com 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, entenderam? Então, vai ficar desse jeito que eu tô falando para vocês, para poder ficar os dois pezinhos na mesma direção aqui, tá? Então, ó, feito aqui os 3 pontos e os 3 aumentos, nós vamos para nossa próxima carreira, que nós vamos fazer simplesmente aqui um pontinho baixo em cada ponto de base. Então, nós vamos continuar com esses 9 pontinhos, tá? Então, façam aí um ponto baixo em cada ponto. Em seguida dessa carreira, vocês podem colocar enchimento aqui por toda a perninha, tá? Para ficar certinha, bonitinha. Então, eu vou fazer essa carreirinha, coloco o enchimento e volto com vocês. Ó, fiz aqui, coloquei enchimento, como vocês podem perceber. Então, agora, para nossa próxima carreira, reparem, eu vou pegar somente a argolinha de trás de cada um dos pontos de base e vou fazer o seguinte: vou fazer 3 pontos baixos aqui, ó, 1, 2, 3 pontinhos, e nos próximos da frente eu vou fazer, ó, um ponto baixo e uma diminuição, pegando também, ó, tudo na argolinha de trás do ponto, tá? Ó, um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer aqui de novo um ponto baixo e uma diminuição, ó. E assim a gente termina essa carreirinha aqui, certo? Então, aqui, pessoal, a gente tirou 2 pontinhos do total. Então, a gente tá com 7 pontinhos aqui, certo? Feito isso, então, a gente simplesmente pode arrematar aqui pegando no primeiro pontinho de base, ó. Puxa o fio com ponto baixíssimo. Deixa a sobrinha, essa sobrinha a gente vai usar para fazer a costura, né? Pra gente fechar o pezinho, certo? Dou nozinho duplo aqui, ó. Puxo bem. E temos aqui, então, o pezinho feito. Eu vou fazer o outro pé igual, mas daquele jeito que eu falei para vocês. Por quê? Porque esse pezinho a gente vai começar ao contrário, tá vendo? A gente vai precisar começar da parte de trás aqui para frente, né? Então, ó, a gente vai da parte de trás não, a gente vai começar de frente para trás para seguir o caminho certo. Então, de frente para trás, a gente vai precisar fazer essa parte do pezinho em ordem inversa, do jeitinho que eu expliquei para vocês quando eu fiz o pé, esse pezinho aqui, tá bom? Então, ó, vamos fechar essa aberturinha aqui. Eu vou pegar o meu fio, pego a minha agulha de costura, só um minutinho, pessoal, deixa eu pegar aqui a minha agulhinha de costura. Vamos colocar aqui
o fio na agulha, coloquei. E agora, então, a gente vai costurar essa parte. Esse fio aqui de sobra a gente pode esconder aqui por dentro ou então cortar depois, não tem problema. E ó, nós vamos pegar a argolinha externa dos 2 próximos pontos, tá vendo? E vamos puxar. E assim nós vamos fazer toda a costura aqui, ó, pegando a argolinha externa dos 2 próximos pontos e o último pontinho, aqui, ó, como são 7, né? Eu fiz 3 vezes, então agora o último pontinho a gente pega sozinho a argolinha externa. Feito isso, o que eu vou fazer, pessoal? A gente só vai arrematar com 2 nozinhos aqui pela lateral, ó. Puxo bem, dou o segundo nó e escondo o fio de sobra aqui por dentro, tá? Puxei aqui. Feito isso, então, agora eu posso fazer a outra perninha do mesmo jeito que eu fiz aqui, explicando, como eu expliquei, né? Também com a diferença do pezinho, só para poder ficar, então, certinho aqui a posição, tá? Mas eu vou fazer outra perninha e volto, então, com vocês. Bom, gente, fiz a outra perninha, né? Então, temos aqui o corpinho base. E agora eu vou mostrar para vocês que os bracinhos eu fiz também igualzinho os braços que a gente fez da Nossa Senhora da Piedade, tá? Então, o passo a passo é o mesmo. A diferença é que eu fiz os 2 bracinhos todos na cor palha, tá? Então, gente, façam o mesmo passo a passo, as mesmas 13 carreiras, coloquem enchimento, porém, façam tudo na cor palha. Essa é a única diferença do passo a passo da Nossa Senhora da Piedade, tá bom? Mas a quantidade de pontos, as carreiras é a mesma, tá, gente? Então, só para explicar para vocês, como a gente já tá no 3º vídeo, vocês já devem ter acompanhado a parte dela. Então, façam o bracinho do mesmo jeito, tá bom? Então, ó, eu vou colocar aqui o braço nas laterais, ó, da primeira, segunda, terceira, quarta até a 5ª carreira do corpinho. Eu vou posicionar esses bracinhos dele, certo? Os 2 lados, tá bom, gente? E ele vai ficar desse jeito que vocês estão vendo aqui, tá? Por enquanto, só pelo posicionamento mesmo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, fizemos aqui os bracinhos do mesmo jeitinho da Nossa Senhora da Piedade e colocamos aqui nele. Outro detalhe importante é o cabelo. Eu fiz o cabelo com fio marrom escuro, também exatamente com os mesmos pontos da Nossa Senhora da Piedade, tá? Então, ó, se vocês observarem, deixa eu pegar aqui, ó, é a mesma franja, tá? É o mesmo cabelinho, a mesma coisa, do mesmo jeito que eu falei dos braços, eu fiz o cabelo também exatamente igual, tá, gente? E eu vou posicionar aqui no rosto dele, sobre o rosto dele, né? Desse jeitinho vai ficar, acho que da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Vai ficar aqui, ó, na 5ª, 6ª carreirinha aqui, da 5ª para 6ª carreira do rosto, a gente vai posicionar o cabelo, então, e colocar alfinetes desse jeitinho que tá aqui, tá? Então, ó, coloquei o primeiro alfinete, vou colocar o outro aqui na frente e se quiser coloquem um atrás também para ficar certinho, certo? Então, o cabelo também é exatamente igual ao da Nossa Senhora, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a barba dele, tá? Então, com o fio marrom escuro, eu coloquei 12 correntinhas aqui no meu trabalho, certo? Desse jeitinho que tá aqui. Dessas 12, uma é para virar, tá bom? E nós vamos fazer, então, aqui, ó, um meio ponto alto em cada uma das correntinhas de base aqui para essa carreira, tá? Então, façam aí um meio ponto alto em cada ponto, que no total nós vamos ficar aqui com 11 meios pontos altos, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui até chegar no finalzinho das correntinhas e volto então com vocês para arrematar. Fiz aqui, gente, ficou desse jeitinho que vocês estão vendo, tá? O que eu vou fazer agora então? Só vou puxar o fio. A gente precisa cortar aqui um fio comprido, porque nós vamos
utilizar não só para costurar a barba, mas também para fazer o bigode depois, tá? Então, ó, a gente corta um fio comprido, dá um nozinho duplo aqui, deixa bem fechadinho, igual vocês estão vendo. E agora, então, a gente vai posicionar aqui no rosto dele, certo? Então, ó, a gente vai colocar nessa posição, tá? Sempre assim, ó, a parte das pontinhas a gente sempre leva um pouco acima do que tá a parte de baixo aqui, ó, do meio, tá? Então, ó, a gente vem aqui na última carreira do rostinho e vai subir 3 carreiras acima aqui nas pontas, tá vendo? E eu vou colocar, então, os meus alfinetes aqui só para segurar essa parte, tá vendo? Deixa eu pegar um outro alfinetinho aqui, ó, eu vou colocar aqui do outro lado. E vai ficar assim, tá? Se possível, tentar encostar o máximo que der na hora da costura também, aqui, ó, perto do cabelo, tá? Quanto mais próximo do cabelo tiver, melhor, tá bom, gente? Então, ó, fizemos aqui a barba dele, depois na hora da costura a gente faz o bigode junto, tá bom? Agora, com o fio branco, nós vamos fazer o manto que vem aqui nessa parte onde a gente deixou a marcação em branco nele, tá? Então, com o fio branco, como eu disse, nós vamos fazer o nozinho inicial aqui e vamos colocar, então, 42 correntinhas no nosso trabalho, tá? Então, ó, vamos colocar aqui as 42 correntinhas. Eu também vou fazer todas elas e volto então com vocês para a gente continuar o passo a passo. Fiz aqui, gente, ó, ficou desse jeitinho, né? Todas as correntinhas. Nessas 42, uma é para a gente virar aqui nessa primeira carreira que a gente vai fazer. Então, nós vamos começar com um meio ponto alto em cada ponto de base. E vamos fazer no total 3 carreiras de um meio ponto alto em cada ponto, tá? Só que entre uma carreira e outra a gente faz 2 correntinhas para virar, tá, gente? Então, vai ficar no total 41 meios pontos altos, certo? Em cada carreira e 2 correntinhas para virar entre cada uma delas, tá? Então, eu vou fazer as 3 carreirinhas e volto com vocês para mostrar como vai ficar, tá bom? Ó, gente, fiz as 3 carreiras aqui, ficou desse jeitinho que vocês podem perceber, certo? Depois disso, então, a gente só puxa o fio, deixa também comprido para poder costurar, certo? E vamos dar aqui o nozinho duplo, ó, para fechar o nosso trabalho, tá? Dá o nozinho duplo, arremata bem, puxa bem o fio para ficar um nó bem fechadinho, certinho, tá? Feito isso, então, a gente vai posicionar aqui nele. Então, ó, pessoal, a gente vai colocar desde essa parte, tá vendo? Ó, a gente vai cobrir toda a parte branca e até um pouquinho mais, né? Nós vamos cobrir aqui e vamos dar, ó, uma laçadinha aqui só na lateral. Uma laçada bem simples aqui, como se fosse um nozinho, né? Mas bem simplesinha, só pra gente posicionar mesmo, ó, só pra encaixar aqui esse manto nele, certo? Temos aqui, então, feita essa parte, ó. Se vocês quiserem, podem ir ajeitando bonitinho, certinho, pra não ficar aparecendo a parte de baixo, tá? Eu vou ajeitar aqui também o meu, pra ficar bonitinho, certinho, mas é basicamente isso, gente. Nós vamos ajeitar aqui, deixar certo, e fizemos, então, essa parte aqui do manto que fica em volta dele aqui, só para poder tampar, lógico, né? Tudo bonitinho aqui certinho, tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos bordar os olhinhos dele antes de começar a costurar as partes, tá? Então, é o seguinte, eu tô aqui com a minha agulha de costura e a minha linha preta, tá? A linha preta, ela tá com um nozinho na ponta, deixa eu mostrar para vocês, certo? E agora, aqui no rostinho dele, né, a gente tá na 7ª carreira aqui, com 3 pontos de distância entre o cabelo e onde eu coloquei o meu alfinete aqui pro olhinho, e 3 pontos de distância entre um olho e outro, certo? E vamos, então, entrar aqui, ó, em uma abertura entre pontos, tá vendo? E eu vou sair aqui no meio
exatamente no meio do pontinho que eu coloquei o meu alfinete. Ó, vou puxar bem até esconder esse nozinho, tá vendo? Ó, escondeu. E agora, então, a gente vai fazer o bordadinho aqui dos olhinhos. Então, como que nós vamos fazer, ó? Eu venho pro topo, desse lado, ó, do lado específico aqui, e desço de volta pro meio. E puxo o fio, certo? Pra gente fazer ele com o olho fechado, tá? Ó, puxo de volta aqui pro meio, certo? Vou tirar o alfinete agora, venho aqui do outro lado, ó, e vou fazer a mesma coisa colocando a minha agulha aqui na parte de cima, ó, do ponto do lado esquerdo, agora aqui do pontinho, certo? E já levo o meu fio pro centro da parte de baixo do outro pontinho que eu deixei o alfinete, ó, e puxo. Vou puxar com cuidado, tá, gente? Pra gente poder fazer o formatinho aqui, ó, dos olhinhos, certo? Vai ficar desse jeito. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado e volto com vocês pra gente arrematar. Estou aqui no segundo pontinho do bordado, né? Então, agora eu já saio aqui em outra abertura entre pontos, certo? Puxo bem o meu fio aqui, ó, até chegar completamente aqui pra fora do trabalho. Ajeito esse olhinho que eu fiz, a gente tem que ajeitar, deixar ele certinho aqui. Deixa eu puxar, ó, ele vai ficar ajeitadinho, tá? E nós vamos então arrematar segurando o fio e dando voltinhas com a mão direita aqui, ó. Segura com a mão esquerda e passa o fio por ele com a mão direita e vamos dar os nozinhos então de arremate. Pode fazer isso quantas vezes for necessário para o nozinho ficar grandinho, tá? Ó, fiz aqui, tá vendo? Feito isso, então a gente só esconde o fio de sobra aqui por dentro e puxa, tá? E pronto, tá, gente? Ó, a gente corta aqui, cortei a sobrinha e aqui a gente vai então ajeitar, ó, o bordado dos olhinhos. Nesse momento a gente ajeita porque como a gente puxou o fio para arrematar, então, ó, a gente tem que ajeitar principalmente esse último olhinho que a gente fez, tá? Então, eu vou ajeitar aqui bonitinho, certinho e volto com vocês para continuar. Então, ó, pessoal, agora nós vamos costurar aqui o cabelinho dele. Então, com o fio de sobra marrom, nós vamos fazer o seguinte, gente, nós vamos costurar, ó, desse jeitinho. Eu pulei já aqui a primeira carreira, tá vendo, ó? Eu entrei com o fio aqui para dentro da primeira carreira e vamos seguir aqui fazendo como se fosse ponto alinhavo desse jeitinho para costurar, tá? E assim, ó, eu vou prender toda a voltinha do cabelo. Então, eu vou prender aqui a parte de cima desse mesmo jeito, vou dar a volta aqui e por baixo também até voltar no ponto inicial mais uma vez, tá? Então, eu vou fazer aqui toda a costurinha, como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu mostrar mais uma vez para vocês. Vou fazer toda a costura aqui e volto com vocês, então, para arrematar. Terminei aqui a costura, pessoal. Agora, então, para arrematar, ó, eu pego o próprio pontinho aqui, junto com o pontinho do rosto por dentro, e dou os meus nozinhos de arremate, ó. Dou o primeiro nó, venho aqui, pego o outro pontinho, dou o segundo nozinho, e então a gente esconde o fio de sobra aqui por dentro e corta, tá? Ó, cortei. Feito isso, então, costuramos aqui o cabelinho dele. Agora, aqui na altura da 10ª carreira, nós vamos costurar aqui da 10ª até a 13ª aproximadamente. Nós vamos costurar aqui a barba, né? Então, vamos lá, pessoal, ó. Aqui é a 10ª carreira, onde tá a pontinha, ó. E eu vou passar a costura desse jeitinho aqui. Na parte central, gente, vai estar na 11ª carreira, só para vocês terem noção, tá? Então, ó, eu vou passando a minha costura desse jeito aqui, vou passar por toda a voltinha da barba, certo? Por toda a volta aqui dessa maneira e volto então com vocês pra gente fazer o bigode, tá bom?
Mas é desse jeitinho, ó, pegando o pontinho tanto da barba quanto do rostinho, tá? Depois de fazer toda a voltinha, pessoal, a gente vai sair aqui, ó, bem no meio dos olhinhos, tá? Na direção do meio dos olhos, ó. A gente põe a agulha aqui assim para ter certeza. Então, eu saio bem aqui na parte central. E o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou jogar um pontinho para minha esquerda, aqui. E a gente vai entrar no centro da nossa carreira 10, né? Da 10ª carreira. E vou sair aqui no pontinho da lateral para a direita, tá? Então, ó, vai ficar um pontinho em diagonal assim para a gente fazer o bigode. Eu vou fazer essa mesma passada, ó, de cada lado, umas 2, 3 vezes aqui, tá, gente? Ó, para dar aqui o volume, né? Ó, do bigode dele, certo? Feito isso, deixa eu só fazer mais uma passadinha, né? Aqui para completar certinho. Feito isso, eu venho aqui numa abertura entre pontos, ou então eu posso na própria barba aqui fazer os nozinhos de arremate, tá, gente? Aqui o meu fio tá curtinho, então eu vou fazer nozinho assim, que eu acho que vai ser um pouco mais fácil. Então, eu vou dar os meus nós e esconder o meu fio de sobra e volto então com vocês pra gente continuar as nossas costuras. Então, vamos lá, pessoal. Para costurar o bracinho, eu lembro que eu tinha colocado aqui para vocês para deixar para lateral com o bracinho para cima. Mas, na verdade, eu vou deixar com ele voltado para baixo, desse jeito assim, tá bom, gente? Então, ó, na imagem, pelo menos, ele aparece com o braço para baixo, tá? Então, ó, nós vamos fazer a costura aqui em torno da primeira para a segunda carreira do corpo, certo? Primeira e segunda carreira do corpo que eu falo é dessa parte aqui após o rostinho, tá? Não contando o corpo inteiro. E vou fazer a costura, ó, pegando, deixa eu tirar esse alfinete, pegando tanto o pontinho de um lado da abertura quanto do outro lado, tá vendo? E vou passar, ó, passa fechando bem, apertando bem a costura, ó, mais uma vez, ó. Eu pego o pontinho aqui do corpinho, pego o ponto desse lado da abertura do braço e do outro lado da abertura do braço também e puxo bem firme. Então, eu vou fazer toda a costurinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A gente aperta bem para deixar bem fechado, para não deixar nenhum enchimento saindo, né? Ó, venho aqui mais uma vez e já trago aqui para trás mesmo, para poder arrematar, para ficar mais fácil, tá? Então, ó, da última laçadinha eu jogo aqui o fio para trás novamente e então a gente vai arrematar pegando aqui a parte de trás e dando os nozinhos do arremate, ó. Dei o primeiro nó, vou dar o meu segundo nozinho aqui e escondo o fio de sobra por dentro, tá? Feito isso, a gente só corta, tá bom? Então, ficou desse jeitinho aqui e o outro bracinho eu fiz exatamente a mesma coisa, certo? Agora, gente, nós vamos costurar fechando toda essa faixinha aqui que a gente colocou, né? O manto dele, ó. Então, eu venho com o fio de sobra, ó, dou uma viradinha aqui e vamos começar, então, a costura. Como que nós vamos fazer, gente, ó? Vamos costurar assim, ó, como se fosse ponto alinhavo, novamente, igual a gente fez das outras partes também. E vamos costurar primeiro essa parte do nozinho desse jeitinho entre uma parte e outra, tá? Nesse momento não tô pegando lá embaixo no corpinho, tá? E aqui nós vamos dar a volta, então, a parte de cima e depois a parte de baixo aqui da faixa também. Nós vamos dar a volta completinha aqui, costurando e ajeitando aqui a faixa aqui, ó. Puxa ela bem pra cima aqui certinho, para não ficar tão embaixo assim. E vamos costurando aqui por toda a voltinha desse jeito, tá bom? Então, eu vou fazer toda a costura e volto com vocês pra gente, então, arrematar também essa parte. Feito aqui, pessoal, já costurei toda a voltinha, tá tudo fechadinho. Essa parte de baixo também aproveitei para costurar unindo as perninhas aqui, tá? Então, tá tudo costuradinho e voltei para essa parte inicial. Então, feito isso, a gente só arremata aqui
dando os nozinhos, ó, com o fio branco mesmo, certo? Vamos arrematar aqui, deixa eu dar o segundo nó. Feito isso, a gente esconde o fio de sobra aqui por dentro, puxa bem, certo? Vem com a nossa tesoura e corta, tá? Então, temos aqui também costuradinho. Agora eu vou explicar para vocês esse bordadinho que vocês estão vendo aqui das chagas, né, nas mãos, nos pés, e também eu vou mostrar fazendo aqui para vocês em vídeo no rosto e no corpinho, tá bom? Bom, pessoal, então com o fio vermelho aqui na minha agulha de costura, eu tenho nozinho na ponta, certo? Nós vamos começar a fazer. Então, eu vou mostrar para vocês, ó, que eu fiz 2 na mãozinha, tá vendo, ó, tanto de um lado quanto do outro, as 2 mãozinhas. Fiz um no pé, ó, na parte de baixo e parte de cima do pé, certo? E nós vamos fazer agora aqui no rosto e depois aqui na parte de baixo do corpo. Então, como que nós vamos fazer, pessoal? Aqui no rosto, gente, a imagem, ele vem, ó, vou abrir, vou entrar aqui em uma abertura entre pontos e vou sair bem aqui, ó, tá vendo? Na 8ª carreira do rostinho, que é uma carreira abaixo do olhinho, a gente conta 1 ponto de distância, inclusive, e nós vamos então aqui fazer uma marquinha, ó, para simbolizar chagas, né? Dele, ó. Então, eu passo 2 vezes o meu fio aqui no mesmo pontinho, desse jeito, só para deixar essa marquinha, tá? Feito isso, eu vou jogar o meu fio aqui para baixo, na altura do corpinho, vem até um pouquinho mais para baixo. Eu já falo a carreira para vocês, mas ó, vai ficar desse jeitinho aqui, tá vendo? Após a barba, a gente vai contar então 1, 2, 3... Três carreirinhas abaixo, né, da barbinha dele. E nós vamos começar a fazer aqui, ó, também 2 marquinhas, certo? E aqui embaixo, na carreira de baixo, eu vou fazer, ó, mais uma marquinha, contando a minha, ó, pro lado esquerdo dele, certo? Vou fazer 2 voltinhas aqui. E vou andar 2 pontos para a direita e vou fazer mais uma marquinha aqui, ó. Ó, certo? Feito isso, gente, nós temos aqui 3 marquinhas aqui simbolizando também chagas nele, certo? E aí, então, a gente só arremata. Para arrematar aqui, pessoal, eu vou dar nozinhos, do mesmo jeito que a gente arrematou a parte dos olhinhos, certo? Ó, vou dar os meus nozinhos e escondo o fio de sobra. Só que aqui eu tô arrematando porque eu já fiz as mãos e os pés, né? Então, ó, os pezinhos eu fiz antes da viradinha do pé, eu fiz na penúltima carreira. E na parte de baixo eu fiz quase no meio, tá vendo? Na 2ª carreirinha da parte de baixo. Das mãos eu fiz na 2ª carreira entre 2 pontos, tá vendo? Eu fiz de um lado e fiz do outro também, tá? Então, só para mostrar para vocês que a gente vai fazer em todo o corpinho praticamente, né? Para demonstrar as chagas, tá bom? Bom, pessoal, agora eu coloquei ele aqui nos braços da Nossa Senhora da Piedade, como vocês podem perceber. Então, o corpinho, ó, as pernas ficam voltadas para nossa direita, né? Então, ó, as perninhas para cá, o rosto dele fica concentrado aqui no braço direito dela, certo? Então, ó, tá aqui. Vou mostrar direitinho para vocês, como se ele tivesse mesmo no colo dela. Então, a posição vai ser essa, tá vendo? Então, é como se ele estivesse no colo dela. E aí, com o fio que eu cortei aqui palha, tá? Com um nozinho na ponta, eu cortei um fio bem comprido para ajudar aqui a costurar. Então, nessa posição aqui, pessoal, nós vamos fazer essa costura de toda a voltinha do corpo dele, envolto aqui nos braços dela, tá? Então, nós vamos começar, deixa eu mostrar para vocês, entrando aqui uma abertura entre pontos da mão dela, ó, da 2ª carreira, mais ou menos aqui, e vamos puxar aqui o fio até esconder o nozinho. Feito isso, nós vamos então começar a costurar aqui, ó,
pegando pelo pontinho do corpinho, tá vendo? E nós vamos dar a volta completa por ele e por ela, né, junto. Nós vamos dar essa voltinha completa aqui costurando. Aperta bem essa costura para fechar certinho, tá, gente? Ó, olha só como eu vou fazer. Eu vou entrar um pouco mais aqui na parte de baixo para eu poder prender aqui, ó, no manto dela, tá vendo? E aí eu vou passando aqui, ó, pelo corpinho dele. E assim eu vou costurar por toda a voltinha aqui entre o corpo e o manto, ó, dele com ela, tá? Então, ó, vou dar a volta completa, tá, gente? Então, eu vou passar aqui a parte de baixo, vou passar aqui por cima o braço dele aqui envolto do corpo dela, certo? E depois eu vou dar mais uns ajustes aqui na parte de trás para costurar, tá? Então, eu vou fazer essa costura principal e eu volto com vocês para mostrar caso precise de algum ajuste, tá bom? Ó, gente, eu dei a volta, né? Costurei aqui a parte de cima também, né? Tá vendo? E voltei, então, para essa região aqui da parte de trás. Eu percebi colocando ela aqui certinha, né? Com apoio aqui de trás, que tá até tudo bem. Tirando a parte aqui que o peso acaba ficando um pouco jogado para frente e ela acaba dando uma caída. Mas a gente pode ajustar aqui dentro da costura. O que a gente pode fazer é ajustar aqui para colocar o corpinho dele um pouco mais centralizado nela aqui, tá? Então a gente poderia pegar, por exemplo, ó, eu vou dar mais uma costurinha aqui, passar aqui pro corpo dele. Deixa eu ver se eu consigo. E aí a gente poderia dar mais uma centralizada aqui, ó. Eu vou entrar, tá vendo? No próprio corpo aqui, por dentro, aqui, vindo aqui pra frente, ó, onde eu tô saindo com a minha agulha, tá vendo? Onde tá o meu dedão aqui. E puxo. Puxo bem, que é pra dar um pouco mais de firmeza, tá, gente? Se não der certo, a gente ajusta de outras maneiras aqui pra conseguir fazer com que fique tudo certo. Então, ó, vou dar mais uma costurada aqui, né? Ó, puxo bem, tá? E aí, então, a gente vai ficando de olho para ver como é que vai dar certo aqui a nossa costura, para ela ficar segurando ele ao mesmo tempo que não caia, tá? Então, ó, eu vou tentar arrumar aqui um pouquinho e volto com vocês, então, para mostrar como vai ficar, tá? Bom, pessoal, o que eu fiz aqui então, ó, eu costurei o rosto dele, né, a parte da cabeça dele, mais aqui voltado próximo ao ombro dela, tá? Então foi isso que eu fiz, que deu um pouco mais de firmeza aqui, se eu mostrar para vocês, dá um pouco mais de firmeza para ela ficar em pezinha. Aqui a minha mesa tá meio, dizer, tá meio torta, né? Mas eu consegui deixar ela um pouquinho mais em pé, tá? Fora do vídeo. Mas assim, dá aquela apertadinha no ponto, deixa ele mais voltadinho aqui pro colo dela, ó. Agora eu consegui, tá vendo? Então ela tá em pezinha aqui com ele certinho. Então essa parte aqui, ó, costurar essa parte do rostinho aqui no braço dela também é importante, tá, gente? Então foi a forma que eu consegui deixar um pouco mais certinho, sem cair, tá? Então agora a gente vai aqui só levar o fio para arremate, então eu puxo bem aqui para deixar a costura firme e certinha. E eu vou levar para arremate, gente, numa parte que tenha o fio palha, tá vendo? Como cor aqui principal do corpo. Então a gente vai arrematar aqui, ó, na mãozinha dela em comparação ao corpinho dele, as costas, né? E vou dar os 2 nozinhos, ó. Dei meu primeiro nó, vou dar o segundo nó aqui. Deixa eu tirar esse fio. Dei o segundo nozinho. E agora, então, a gente esconde esse fio de sobra aqui por dentro do mesmo ponto, tá? E entrando aqui por dentro para cortar, ó. Vou cortar aqui o meu fio. Cortei, vamos colocar ele com ela aqui em pezinho. Certo, gente?
Então, ó, vou ajeitar aqui certinho, só pra gente ter um pouquinho de apoio. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, pessoal. Então, ó, conseguimos finalizar a imagem, né, da Nossa Senhora da Piedade, ó. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tá vendo? Ficou desse jeitinho a imagem deles, prontinha, né? Ó, finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma imagem bem forte, né? Do momento pós-crucificação de Jesus. Então, é uma imagem forte mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado, então, da imagem dela com ele, né? E essa, então, foi a nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para que eu saiba que vocês se interessam pelos amigurumis e santinhos no canal. É sempre importante receber o retorno de vocês sobre os nossos vídeos, então deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha também aqui embaixo que vocês encontram o link do nosso passo a passo completinho digitado no nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá, gente? Se você quiser se tornar um membro do canal, assim como meu noivo é, né? Inclusive, um beijo, muito obrigada, meu amor, por apoiar aqui o canal dessa forma também. Então, se você quiser se tornar um membro do canal, dá uma olhada na parte Seja Membro que tá aqui embaixo, que vocês encontram valores e benefícios tudo direitinho, tá, gente? Então, um beijo para todos vocês. Muito obrigada por estarem acompanhando sempre o canal, apoiando, curtindo e compartilhando os vídeos, comentando aqui. Muito obrigada de coração. E até a próxima, então, pessoal. Tchau, tchau!